Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Baixe o aplicativo. Seu plano em suas mãos. Estamos de volta para esse que é o segundo bloco do programa de hoje. Zé. A minha pergunta aqui, que se estende às duas, que seria o seguinte. Quando a Maria Luísa, né? A Luísa Helena. Luísa Helena, do Magazine. Ela é muito atuante, a gente sabe disso, ela é muito esperta, uma pessoa muito inteligente, empreendedora, né? Mas ela não deve ter pensado apenas no sentido político partidário, político estratégico. Ela deve ter pensado em alguns eixos temáticos. Sim. Né? Eu queria saber quais seriam, em princípio, esses eixos, para que o nosso telespectador saiba, Sim. quando vocês forem abrir o tema da palestra, né? Como que eles vão se ver representados lá dentro e como que essas mulheres vão participar. Esses eixos, a gente denomina lá dentro, são os núcleos, né? São os comitês, me perdoe. Certo. São os comitês. Então, hoje a gente tem 20 comitês para todas essas questões, né? Porque o grupo, ele quer fazer essa transformação social através das ações sociais dentro do protagonismo feminino. Então, isso a gente tem a inclusão racial, a gente tem o comitê do empreendedorismo, comitê de educação, de combate à violência contra a mulher, comitê dos esportes, foi o mais recente lançado agora. Tem da parte para deficiente, né? De apoio a deficiente, idoso, Vozes, Meninas do Brasil. Esses comitês, eles vão surgindo justamente como você falou, de acordo com a necessidade. Como é muito orgânico, né? E os temas vão aparecendo, né? Aí, então, vamos montar um comitê para cuidar só desse eixo, só desse tema. E assim foi crescendo. Aqui em Juiz de Fora, hoje, a gente tem 3 comitês. Né? A gente tem o comitê de combate à violência contra a mulher, empreendedorismo e educação. A ideia, assim, quero muito abrir ainda até o final do ano o Dia de Inclusão Social, que aí cuida da questão da mulher negra, mulher e das meninas negras, né? E são esses que a gente tem por enquanto, né? Nosso trabalho começou em janeiro, né? Você falou de alguns trabalhos que vocês já encontram regionais pelo Brasil afora. E uma coisa que chama atenção aqui no programa mesmo, que nós somos testemunha, é que a maioria das pessoas que chegam aqui com iniciativas de cuidar de alguém, de resolver algum problema de comunidade, de crianças, de deficiências, são mulheres. A maioria são mulheres. Quer dizer, essa tendência da mulher ser mãe, de nuclear e resolver um problema como Eu acho se que fosse faz uma parte coisa da familiar. natureza feminina, né? E tem que ser aproveitado. Essa é a questão da alteridade, né? E a gente fala isso muito lá dentro dos núcleos, dos comitês, é a natureza feminina, da leveza, do acolhimento, né? Acolhimento. Então, assim, a gente é um grupo feminista, né? Mas naquele feminista, vamos colocar no bom sentido. Resolveu o problema, né? Esses títulos, hoje em dia, eles são meio complicados, né? Você rotular muito. Mas no feminino, no que tange o sentido mesmo da igualdade dentro da sociedade. Não é querer ser mais nem menos, é ser simplesmente igual. É o princípio do feminismo. Que é justamente. Que ele foi perdendo um pouco da característica ao longo do tempo por N questões. Isso. Eu quero falar com a Áurea. Chegou esse momento. A gente está falando aqui sobre diversas questões muito interessantes, mas a questão do Comitê de Inclusão Social, você como mulher negra, é um comitê extremamente necessário, até porque dentro desse movimento tem questões que só a mulher negra sofre, só ela entende, então precisa desse local de representatividade, né, e de discussões dessas questões. Precisa, é necessário, porque estava até comentando mais cedo, né? Quando eu já fui para a escola, eu já fui percebendo isso, porque a população negra ela tem mais dificuldade em acesso à educação, e isso acaba influenciando na vida profissional também, porque Sim. Quando você vai para um processo de seleção, dependendo da vaga que está sendo oferecida, tem 20 pessoas ali, você vai encontrar um negro ou não encontra. Então, assim, é necessário a gente discutir isso, mas mais do que isso, a gente participar de projetos que possam trazer a inclusão dessas pessoas, Sim. a promoção à educação e aprimoramento profissional. Porque não basta só a gente saber a teoria, mas a gente precisa aplicar isso. E mais importante também é multiplicar isso para outras pessoas. Porque aquilo que é muito bom para mim, de repente também é muito bom para você que está ali do meu lado. E a população negra ela tem núcleos em Juiz de Fora, em bairros, então você consegue, por exemplo,
fazer uma ação que a gente chama de ação cola, você ir numa tarde ali, promover uma interação com aquele núcleo de pessoas e a gente trazer atividades, trazer workshops, trazer formas de que as pessoas possam descobrir que elas podem mais do que elas imaginam. Sim. Existe uma força escondida ali que a pessoa não imagina e a gente traz também esse despertar. Com certeza. E é interessante que esses eventos aconteçam e levem principalmente informação, porque às vezes a pessoa ela está cometendo ou sofrendo o racismo, o machismo e às vezes não sabe. Não né? tem consciência disso. A informação, ela transforma. E uma questão também educacional, né? Eu não sei se os parâmetros que eu vou falar aqui são corretos, porque já tem algum tempo, mas teve um momento que eu fiz uma pesquisa e a nossa população é muito miscigenada, ela é híbrida, vamos dizer assim, né? E nessa miscigenação, o mais interessante é o seguinte, independente da cor dos olhos, da cor da pele ou da forma do cabelo, 60% do genoma do brasileiro, em média no Brasil, é europeu. Então, você pode chegar para uma pessoa de tez morena, olhos escuros, cabelo no formato do cabelo do negro, e ela ter um genoma igual ao meu, de olhos claros. Miscigenação. Porque eu sou miscigenado e ela é também. Então, esse é o primeiro esclarecimento educacional, dizendo o seguinte, você que se supõe branco e você que se supõe negro são muito idênticos genomicamente falando. A outra coisa é que mais de 60% da nossa população é negra e quase 80% da nossa população é de negros e pardos. E nos pardos aí se confunde os que são híbridos entre brancos e negros. Quer dizer, se nós temos essa representação de sociedade, nós temos essa genética, esse genoma, cabe educar a nossa população de que nós somos híbridos. Nós não somos nem brancos nem negros. Certo? Nós podemos aparentemente ser negros, aparentemente ser brancos. Somos geneticamente quase europeus e temos uma cultura rica entre índios, brancos e negros. Né? Que eu acho que é a grande riqueza desse Que é a país. grande riqueza. É a diversidade. A diversidade você vê no ritmo, na música, na alimentação, na comida, nas crenças, na religiosidade. Né? E mais isso, a mulher negra é mais sacrificada, porque, em geral, a mulher negra está localizada na periferia, né? Ela, na margem da periferia, ela perde um marido, ela perde um filho, e ela é a grande mulher que mantém aquela coesão nuclear, aquela coesão familiar. Quer dizer, tem que levar também esse núcleo aí, nesse núcleo, dizer dessa educação, de quem é o nosso povo, para que as pessoas conheçam o nosso povo. Na verdade, o Grupo Mulheres do Brasil, ele educa em todos os sentidos, assim, né? Dentro do Comitê de Violência de Combate contra a Mulher, esse primeiro trabalho, nos primeiros 6 meses, foi totalmente voltado para a educação. O que é violência doméstica, o que é uma violência obstétrica, né? Até que ponto um relacionamento ele é sadio, a partir de que ponto não é, né? Então, e trazer esse tipo de discussão para dentro de casa. Então, não só da violência doméstica, mas do empreendedorismo, né? O que mulher, como é que eu posso empreender daqui de casa, né? A questão da educação, né? E essa questão da inclusão racial também. Mas tudo que a gente começa a ver vem da base, da conscientização do que é, né? Da gente começar a fazer um trabalho com as mulheres nesse sentido de empoderamento, de informação realmente, que muitas vezes, como você falou no início, né? A gente não sabe se está fazendo certo ou errado, tal. A gente volta lá na educação, né? Volta, que é a base lá é o início de tudo. Tudo gira em torno da educação. E a gente educa as mulheres também nesse sentido. Provavelmente eu vou fazer uma pergunta para o próximo bloco, né? Mas eu gostaria de fazer um trabalho de promotoria, de provocar um pouquinho algumas perguntas que eu acho que são bem interessantes nesse sentido, até o que eu entendi até agora da essência do grupo. O grupo foi fundado pela Luísa Trajano, né, que é um exemplo de mulher empreendedora, né? E de poder, né? Exatamente. Poder pessoal, vamos dizer assim. Exatamente. E uma coisa que o Caio colocou muito bem é sobre o feminismo, que perdeu um pouquinho da essência, porque se tornou um conflito contra o homem, na visão de algumas mulheres. Sim. Não sei se foi isso. E de muitos homens. Exato. Eu acho que mais por parte dos homens. O que eu vejo? Todos os homens têm uma mãe, né? Veio de um ventre materno, então a essência dos homens é esse amor à mulher. Né? E quando existe o confronto homem-mulher, que se coloca machismo e feminismo, quando existe o feminicídio, é uma minoria de homens que cometem esse tipo de coisa. A grande maioria dos homens, eles amam as mulheres. Então eu não vejo o motivo de conflito entre
homens e mulheres. Eu vejo que qualquer movimento feminino, feminista no sentido bom da palavra, ele vai ser apoiado por todos os homens, porque ele faz com que as pessoas que são amadas por homens e mulheres, nós estamos na mesma sociedade, vão evoluir juntos. Eu acho que a sociedade, a grande vantagem do Brasil é essa diversidade que o José Roberto estava comentando. Desculpa. Deveria ser assim. Né? Na teoria é muito bonito. A gente conhece a prática. Bom, a gente vai fazer mais um intervalo rapidinho, último já, infelizmente. Já voltamos com a mesa.